Alô, galera! Quem não me conhece, eu sou o William Alan. Vou começar aqui a terceira aula de Python. Vamos entender como funcionam os laços. Vamos utilizar for e while para explicar aqui. Mas antes, eu queria tirar a dúvida do Henrique, que ele me perguntou nos comentários de um vídeo. Eu achei muito interessante a pergunta, então eu vou explicar como funciona habilitar, habilitar as extensões no Windows, que as extensões padrão são ocultas, então você não consegue ver, ele deixa oculto. Por exemplo, vamos abrir a pasta aqui. Então, se você vem aqui em exibir no Windows 10, é claro, ele vem desabilitado. Então, se você vier aqui, criar um arquivo, programa 1. Eu vou renomear ele para .python para poder rodar. Tá, renomeei. Uai, mas ele continua como texto, tá vendo? Por quê? Ele está oculto, a extensão. Ó. Você tem que habilitar isso para você conseguir tirar o ponto .txt e renomear. Então assim você resolve esse problema. Então você conseguiu fazer um programa Python. Você vê que ele já até mudou o ícone do arquivo. Outra maneira é você usar o Sublime que eu ensinei para vocês. Aqui, ó, está lá para programar. Então, você abrindo o Sublime, você faz o seu código. Vem aqui, File, Salve As. E escolhe onde você quer salvar. Então, você pode fazer dessa maneira, já escolhendo a extensão, ou você habilita aqui a extensão para poder renomear o arquivo, senão você não vai conseguir. Aí, ó, aqui eu criei com Sublime, salvei.py, beleza. E outra coisa que eu queria falar também é uma dica boa. Antes de você começar a programar, se você nunca programou, é bom você estudar um pouco sobre lógica de programação. Pegar algum livro, dar uma lida, ou procura no YouTube, tem outros canais que ensinam lógica de programação. Beleza? Vamos começar a aula. Vou abrir o Sublime. Então, primeiro, imagina, vou começar a explicar sobre laços. Tá, então, digamos que eu quisesse imprimir um texto mudando o número final. Índice 1. Preciso imprimir 5 vezes. Então, vou lá, copio, colo, índice 2, índice 3, índice 4, índice 5. Tá. Agora eu vou salvar aqui programa 1.py. Então, eu vou criar uma pasta aqui, aula 3. Opa. Então, dentro da aula 3, exercício 1. Então, primeiro, fiz aqui o meu código. Vamos abrir o CMD. Para a gente rodar o nosso programa, a gente vai entrar na pasta desktop, que eu salvei na área de trabalho. Vai ter uma pasta aula 3, vamos entrar na pasta. Para rodar nosso programa, Python, o nome do arquivo, .py, rodamos. Então, nosso código aqui, beleza, imprimiu 5 prints, índice 1, índice 2, índice 3, índice 4, índice 5. Tá, vamos melhorar isso aqui. Como a gente pode fazer para melhorar isso aqui? A gente pode usar o for. For, um laço de repetição. Ele vai rodar uma linha, um bloco de código várias vezes. Então, por exemplo, se a gente usar o for aqui, for x in range 5. Então, a gente vai imprimir isso aqui. Tá, então a gente vai imprimir o índice x. Vamos rodar para depois explicar. Ó, rodou do 0 ao 4. Ó, fez quase o que eu queria. Agora vamos explicar o que está acontecendo. For
x in range. Então ele vai rodar o x num range, range vai até 5, menor ou igual a 5. Vai rodar 5 vezes isso. Então ele vai rodar isso 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Viu? Ele rodou 5 vezes essa linha. Tá, agora eu vou explicar uma coisa bem interessante desse range. O range, você pode passar o valor que começa, o valor que termina. Então, se eu quisesse começar em 1, eu passaria antes aqui, ó, 1,5. Então, ele vai rodar 5 vezes começando do 1. Olha lá. Na verdade, ele vai até o 5, ó. Você viu que ele imprimiu do 1 ao 4? Então, se você quisesse o 5 dentro, você teria que mudar aqui para 6. Então, você consegue brincar bastante aqui, ó. Se você quer uma faixa aí, eu quero que imprime do 1 ao 5. Não, do 1 ao 11, do 1 ao 10. Então, ao invés de você fazer vários prints, você faz um só e faz tudo para você. Agora vamos fazer isso aqui ficar mais interessante. Eu sei que o primeiro valor que eu passo é onde vai começar, e aqui é onde, teoricamente, vai terminar. Então, se eu passar mais um aqui, o que vai acontecer? Ele imprimiu tudo, menos... ele só imprimiu os números ímpares. Por quê? Porque essa terceira opção que você passa aqui, como parâmetro, ele vai incrementar 2 em 2. Então, quando estiver rodando aqui, o x está valendo 1, então imprimiu 1. Aí quando ele voltar aqui, ele vai incrementar 2 no 1. Então não vai ser 1 mais 1 seria 2. Só que como eu estou incrementando 2, vai ser 1 mais 2. Então o x vai ser 3 na segunda vez, tá vendo? 3. Então o x estava valendo 3, índice 3. Aí volta para o for, 3 mais 2 dá 5. Então o x vale 5. Aí aqui vai estar índice 5. Ó, tá vendo? Linha a linha. Então ele está incrementando 2 em 2. E se eu quisesse incrementar em 3 em 3, é só passar o 3 aqui, ó, tá vendo? Ele começou no 1, somou 3 no 1 aqui, deu 4. Somou mais 3 no 4, deu 7. Então ele está pulando de 3 em 3. Se quisesse de 5 em 5, 5 em 5, vamos de 1 a 100, pulando de 10 em 10. Então dá para brincar bastante com isso. Ó, vai começar do 0, vai ter 101 aí, 10 em 10. Então, dá para fazer muita coisa com isso aqui. Também vou ensinar tem um break. Break é quando você tem alguma condição que você precisa sair fora do for, de qualquer maneira. Por exemplo, eu fiz uma busca, encontrei o valor que eu queria, o nome de alguém, então não tem por que eu continuar procurando se eu já encontrei. Então, digamos que eu estava procurando o valor 50. Se eu achar o 50, sai fora do for. Vou colocar aqui, ó. Então, vai rodar de 0 até menor ou igual a 101, 10, pulando de 10 em 10. Então, vou rodar. Ó, ele terminou no 50. Por quê? X é igual a 50. Se é igual a 50, dá um break. Esse break, ele força sair de dentro desse bloco. Ele sai do bloco e vem para fora aqui e continua rodando seu programa. O Python, ele também existe um else no for. Não é todas as linguagens que tem isso aqui, não. Então, digamos, aconteceu alguma coisa, terminou o for, else do for. Vai imprimir alguma coisa. Ó. Então, você roda o programa. Por que não rodou isso aqui? Porque ele não terminou o for, ó. O break impediu dele cair no else. Ele fechou. Então, para eu conseguir testar o else, eu preciso tirar o break, porque o break ele força fechar o for, então ele nem roda o else. O else seria quando não satisfaz a condição daqui, ó. Ele só iria rodar o else se eu tirasse esse if.
que é o que eu estou fazendo aqui, ó, tá vendo? Ele vai verificando essa condição aqui, enquanto x for menor ou igual. Quando não satisfazer essa, que ele vai rodar o else. Então, digamos, eu poderia até deixar isso aqui, mas eu teria que fazer isso aqui, ó, para nunca cair aqui. Porque se satisfaz essa condição, ele dá um break. O break, ele acaba caindo fora e não chama esse else. Então, esse else é se você quisesse fazer alguma coisa. Ah, terminou o seu for, já terminou ele, então me faz algum código, alguma coisa aqui. Você pode fazer qualquer coisa nesse bloco aqui. Então, o break é interessante se você estiver procurando alguma coisa, né? Tipo, ah, estou procurando algum valor, alguma coisa importante no meu código e eu não preciso continuar procurando todos os valores, porque eu já encontrei. Então, você pode usar o break. E o else é interessante se você terminou seu for aqui, as condições, eu preciso fazer alguma coisa quando terminar o for. Por exemplo, eu fiz a nota aqui, somei 4 notas do aluno. Nota 1, nota 2, nota 3, nota 4. Terminou as notas, faz a média aqui. Você poderia fazer no else. Você faz o cálculo. Certo? Então agora eu vou explicar um pouco do while, que é praticamente bem idêntico a isso aqui. É um laço de repetição, vai fazer o bloco várias vezes também. Eu vou deixar esse código aqui para depois jogar lá no GitHub para vocês poderem olhar. Vou deixar aqui no 150 mesmo. Então, eu vou criar um novo arquivo. Vou salvar ele aqui, ó. Exercício 2. Então, vamos fazer o while agora. Bora lá. Por que eu preciso fazer? Uma condição e tem que ter um contador para eu saber aonde que o meu x está. Então, vamos fazer praticamente o que eu fiz no for. Vou criar um x, começa no 0. Tá, agora eu vou fazer o comando while enquanto x menor ou igual a 6. Então, sempre lembrar de dentar o código. Se você colocar aqui, vai dar problema. Então, você dá um tab aqui, vamos fazer o mesmo código que a gente fez lá. Índice. E aí que a gente passa o x. Tá, esse código aqui tá certo? Não tá. Porque o nosso x não está aumentando, então ele vai ficar infinito. Se eu rodar esse código, ó, ele não tem fim, ele vai ficar imprimindo infinitamente no zero, porque eu não incrementei, o x sempre está zero, não está mudando. Para eu fechar o programa, Ctrl C, ó, forcei, encerrar. Então, para esse código funcionar, eu teria que vir aqui e incrementar o meu x. Então, o x vai receber ele mesmo mais 1. Se eu rodar agora, ó, 1, 2, 3, beleza, deu certo. Tá, mas eu quero que ele fique até o 5, então eu mudo do 6 para o 5. Aí você roda, não deu certo. Por que não deu certo? Se eu pus que ele é menor ou igual a 5. Ele não está dando certo porque a sua soma está sendo antes do print. Então, quando ele chega aqui, ele ainda é 5, mas aí você incrementou ele de novo, ele estava dando 6. Para isso dar certo, você teria que tirar aqui, enquanto x for menor que 5, tá? Então, se eu rodar agora, vai dar certo. Olha lá, de 1 a 5. Então, vamos tentar explicar o que está acontecendo. X está valendo 0, entrou aqui, x é 0, menor que 5. Beleza, entrei no while. Então, x, isso aqui, ó, é a mesma coisa que você tivesse feito isso aqui, ó. X vai receber ele mais 1. Então, se o x está valendo 0, é 0, ó, 0 mais 1 dá 1. Então, aqui o x está valendo 1. Então, primeira vez que ele printar o índice, vai imprimir 1 já. Não vai imprimir índice 0, porque eu incrementei ele aqui já. Então, aí vai índice 1. Voltou no while, ele estava 1. 1 é menor que 5? É. Então, vamos aqui de novo. Ó, vai incrementar 1 no x. Ó. X está 1. 1 mais 1 dá 2. Então, aqui vai ser
X está valendo 2 agora. Índice 2. Volta lá. 2 é menor que 5? É menor que 5. Então entrou no while de novo. Então, X está valendo 2 mais 1, 3. Imprime índice 3. Volta lá para cima. 3 é menor. E assim por diante, até chegar no 5. 5 é menor que 4 e tal. 5 é menor? Não. Então sai fora. Então sai fora. E aí aqui terminou, para a gente ver. Ó. Então ele saiu lá fora. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Terminou. Tá. Lá, aqui também tem como você usar o else. Ó. Terminou o for. Rodou o else. Então lá, ó. Rodou 5. Depois ele automaticamente vai no else. Porque não satisfez essa condição. A verificação no while sempre tem que dar verdadeiro isso aqui. Se não for verdadeiro, ele cai no else. Ou sai fora do seu código. Se não tivesse o else, ele viria direto para cá, né? Então, tá. Ensinei aqui. E também quero ensinar o break, né? Que no for a gente mostrou. Aqui também tem como. Se você quisesse fazer, se for igual a 4, dá um break. Então ele não vai rodar mais até o 5. Ó, vou colocar 3 aqui. Tá, deu, saiu fora. Você viu que ele não imprime o else também, porque ele só roda o else quando ele satisfaz todas as condições aqui, ó. Se você força sair antes, você dá um break, ele nem entra no else. É a mesma coisa do for. Você forçou a saída do while, então ele não executou até o final o while. E por que ele imprimiu o 3 se eu mandei ele dar um break? Porque você fez a condição, ó. Por que isso não deu certo? Porque ó, o x tá valendo 2, digamos. Então, ele vai somar aqui, ó. X é 2 mais 1 dá 3. Ele vai imprimir o 3 depois que ele voltar aqui, que ele vai fazer a condição. Se eu quisesse que isso desse certo, teria que fazer aqui, ó. Você viu como a lógica é importante? Tá, eu somei 1, depois eu verifico se o x é maior que 3 e aí sim eu saio, ó. Tá vendo? Deu certo. Porque você tem que ver uma lógica errada, seu programa continua rodando, só que não vai fazer o que você queria. Porque antes eu somo e depois eu imprimo. Então eu tenho que somar e depois verificar o valor, se é 3 e depois fechar. Então, galera, é isso que eu queria ensinar nessa aula. Qualquer dúvida, só mandar postar aí nos comentários ou me chamar no Facebook que eu vou poder estar auxiliando vocês, beleza? Valeu aí e até a próxima.